Este é o Segue o Fio, um podcast de tecnologia do Núcleo Jornalismo com pouca firula e muita porradaria. Vamos nessa. Salve, moçada! Sérgio Espanholo aqui, diretor e cofundador do Núcleo. Alexandre Rico por aqui, cofundador do Núcleo, diretor editorial. Aqui do meu lado eu tô basicamente só trabalhando, limpando casa e evitando que cachorros briguem. Você aí do seu lado, mano, que tem de novo aí? Cara, inacreditavelmente eu ainda tô meio doente. Acho que é a gripe mais longa que eu já peguei na minha vida. Cara, você tem aqueles 3% de Covid que desde a época da Covid nunca foram embora, né? Aquele negocinho que sempre. Aquela cepinha ali, ó, que fica sempre aí, né, velho? Que doideira. Quem não acompanhou a newsletter aí, o garimpo que o Rico escreve, o negócio foi doido aí, cara. O cara foi pro hospital e tudo, tava malzão, meu. Então, tomara que você melhore aí, cara. Pois é. Fora isso, tudo certo. Fora que eu quase morri, Fora o tudo que bem. der errado, tá tudo certo. Bem, pessoal, antes de a gente entrar nos tópicos aí, queria primeiramente agradecer o feedback de todos os ouvintes do nosso primeiro episódio. Recebemos vários e-mails, alguns elogiando, alguns apontando coisa que precisava melhorar, outros falando que a gente não tinha energia e estava com preguiça de fazer o podcast, que é válido, é uma crítica válida, tá? Mas porque não é que a gente tinha preguiça de fazer o podcast. É o nosso primeiro na história, a gente nunca fez isso aqui, nós estamos aprendendo junto um com o outro e com vocês aí. Eu acho que é diferente, né? A gente tá fazendo como se fosse uma conversa, mas é diferente o ritmo de podcast, principalmente de quem tá acostumado a escutar outros, né? Eu acho que quando eu escutei eu também senti essa diferença, né? Um ritmo de conversa é mais lento, é mais tranquilo. E acho que quem é profissional do podcast mesmo, coisa que a gente não é, fala mais rápido, fala mais cadenciado, enfim. Foi nosso Pois primeiro é, e episódio. a gente também tem essa questão também da preocupação de não ficar interrompendo um ao outro e tal, porque assim, eu e o Rick estamos falando, a gente está constantemente se interrompendo ao vivo, assim, quando a gente tá tomando uma cerveja ou até trocando uma ideia online. Mas no podcast a gente tem essa preocupação de não se interromper, então acaba dando aqueles silêncios assim. Nós vamos tentar evitar isso a partir de agora, né? Vamos, vou te interromper mais, vai ser um Tá prazer. boa. Vem. Eu queria mencionar também, pessoal, é, enfim, no primeiro episódio esquecemos de falar um monte de coisa. Queria pedir aí o apoio dos assinantes para divulgar esse podcast. Dos assinantes não, né? Dos ouvintes para divulgar esse podcast e assinarem o Núcleo Jornalismo também. Custa R$ 120 por ano, é o ano inteiro, 12 meses, custa R$ 120. Se você for sair para jantar com sua namorada ou com seu namorado, você vai gastar mais do que isso. Então, Pro ajuda a ano gente, todo, faz né? uma. Pro ano Oi? inteiro. Pro ano O ano inteiro. inteiro, é o ano inteiro. É muito barato, mas acredite ou não, isso faz uma tremenda diferença. Quanto mais gente estiver ajudando, mais a gente vai conseguir melhorar esse podcast, melhorar o nosso jornalismo, fazer mais coisas. Outra coisa que eu queria trazer também é que o Núcleo, esse mês, no final de agosto, vai fazer sua primeira oficina presencial em São Paulo, né? Chama Oficina de Zines para Criar Futuros Humanos. Tem tudo a ver com a nossa proposta aqui de rebranding, de reestruturação que a gente teve, né? Vai ser uma oficina feita pela Lívia Aguiar e muito legal mesmo. Está lá no site núcleo.jor.br, você encontra todos os detalhes lá. Assinante tem desconto e já está aberto aí para inscrições, tá bom? Eu acho, cara, só comentar um negócio dessa oficina, eu acho que vai ser uma atividade legal para ser a nossa primeira atividade pós-retorno, né? Porque é um negócio totalmente offline, né? A gente vai as pessoas vão aprender a se expressar e fazer um negócio que não passa por Big Tech, não passa por tela, não passa por internet, é uma atividade de expressão artística artesanal e desconectada. Então, acho que isso é massa, tá raro a gente a fazer isso hoje em dia. E eu vou estar lá também, então eu mesmo vou fazer, eu quero fazer isso aí que parece ser bem legal. É só uma coisa aí, o Rico, ele não usa fone de ouvido que nem pessoas normais, ele põe o fone de pendurado na orelha, ele não põe aquele fone auricular na orelha. Aí ele deixou cair agora e certamente vai ser difícil de editar, eu não sei editar podcast direito, isso vai sair esse barulho aí, então pessoal já desculpa aí que esse eu Cara, eu fico agoniado se você coloca os dois de uma vez, me isola do mundo, eu fico meio Ah, doido. mas cara, você tá gravando podcast, deixa isolado do mundo mesmo, pelo menos por meia horinha aí.
Eu queria mencionar também aqui, um podcast que eu acho muito legal, do Duas e Tanto, da Carol Pires e da Marina Dias. É um podcast bem massa. Elas falam de política de um jeito muito descontraído e muito completo também ao mesmo tempo. Então, eu queria fazer só essa recomendação de podcast. Eu vou tentar recomendar livros, podcasts, artigos, coisas aqui. Então, acho que seria legal fazer essa menção. Você tem alguma coisa aí, ô Rico, do seu lado que você quer recomendar? Mas o podcast delas é bem legal mesmo, né. Eu pensei em recomendar o café da manhã, mas acho que é muito batido, né. Mas Ah, é o podcast que eu escuto todos os dias, mas tem um bem legal também, que é semanal ou quinzenal, agora eu não lembro direito, que chama História em Meia Hora. Podcast de história, o cara empacota episódios de tudo quanto é acontecimento aí do mundo em meia hora e coloca um monte de fonte também, caso você se interesse pela história, queira ler em algum lugar, se estender sobre o assunto, eu acho bem maneiro. Eh, é um professor de história, chama Vitor Soares, eu acho. História em Meia Hora, é bem legal. da hora, fazer uma breve introdução aí de Homero ao século XIX, né? Rapidinho, você faz meia hora, você mata isso aí. É, como sempre, para falar com a gente, manda um e-mail, segue o fio @nucleo.jor.br. Tamo pronto aqui para trocar ideia e vamos que vamos. Bem, primeiramente aqui, eu queria trazer um assunto importante que tem sido debatido nas redes sociais bastante pelos bilionários de tecnologia, o AI Overlord, que eles estão chamando, né? Os bilionários que estão empurrando IA em tudo que a gente faz, e trazer isso para a gente conversar aqui, né? Eu li um texto muito interessante do Nikhil Suresh, que ele fala como a alucinação de IA dentro das empresas está viscerando a capacidade de decisões corporativas a nível global, né? E é muito interessante isso, porque existe esse hype de tecnologia, de IA, que os executivos de tecnologia têm que implementar isso, é meio que obrigatório hoje em dia, especialmente para as empresas grandes. Se você não está fazendo nada com inteligência artificial, você não está fazendo nada, basicamente, né? Sim. Então, eles têm que implementar coisas do jeito que dá e tentar ver se vai ter resultado lá na frente. Isso está gastando dinheiro, está deixando as pessoas mal, né? Ansiedade e essas coisas. Então, eu queria trazer esse tema aqui, Rico. Não sei o que você acha disso, mas. Os caras tentam implementar do jeito que dá e do jeito que não dá também, na verdade, né. Porque o que esse texto fala, esse e um monte de outros que a gente leu, fala que muitas empresas estão implementando IA sem ter necessariamente um objetivo ou sem saber exatamente como implementar, né. É um negócio meio que para você participar de uma como se fosse isso, né, participar de uma moda global que está acontecendo sem necessariamente, otimizar o que você está fazendo dentro da empresa, os processos dentro da empresa. O que o Suresh fala no texto dele é que esses gestores, esses executivos, às vezes altos executivos, que precisam, né, ter uma pressão de chefes ou de acionistas, esses executivos precisam implementar alguma coisa de IA, precisa falar que está usando IA para melhorar a produtividade, para entrar no hype, enfim, qualquer coisa que seja. Mas, às vezes, não tem nem necessidade disso, né? Um dos casos que ele menciona lá são desenvolvedores que são pressionados a usar a inteligência artificial, não utilizam, fazem a coisa por conta própria, não utilizam inteligência artificial e falam que usaram Claude, entendeu? O cara está depreciando o próprio trabalho por causa dessa pressão. É uma coisa incrivelmente burra isso daí, né? É difícil quantificar o quão nocivo isso é pro capitalismo mesmo, né? Quem seja capitalismo aí, quem vai defender isso aí é meio absurdo, né? Negócio para mostrar para investidor, vai virar um número no PowerPoint para mostrar para investidor depois, né. Eu acho que o Não, curioso é mas que não é nem assim isso, não é nem o número para mostrar para o investidor, porque na hora que chegar essa conta, o tanto que esses caras estão gastando de tokens de Claude, de ChatGPT, de Gemini, o Gemini, sei lá como você quer falar, essa conta não vai fechar. O próprio Uber, que é uma empresa gigante, gastou todo o orçamento deles
de inteligência artificial em abril, para o ano inteiro. Ele tinha um orçamento de 12 meses até dezembro, gastaram tudo em abril. A conta não tá fechando para esses caras, mas eles precisam entrar nesse hype, porque é isso que o mercado tá exigindo, né. É, acho que eles ficam pensando que tá todo mundo no mesmo barco, né. Se um falhar, todo mundo falha junto, enfim, eles, outras empresas grandes, as empresas de IA, tá todo mundo junto nesse titanicão aí. O que eu acho que Titanicão. você tá falando desse texto específico aí, e eu acho curioso que é um negócio que eu vejo também na minha bolha social, né. Eu tenho muitos amigos que trabalham em veículos de comunicação, mas também em agências de publicidade e big techs também. E eu vejo do lado deles falando que tem um monte de gente fazendo reunião, falando eh, sobre token maxing mesmo, né, Ah, sobre como que você, vai gastar o máximo possível de tokens e tem reuniões mensais, semanais, entre os funcionários para trocar ideias sobre como eles estão gastando e usando essas ferramentas, que enfim. horror. Cara, É, ó, eu vou falar um negócio, tirem as crianças da sala, tá. Tem gente que tá pegando pra gastar mais token possível, pra falar que tá trabalhando ou tá usando IA, tem gente que tá colocando um agente de IA pra conversar com outro agente de IA pra ficar torrando token de graça, sem nada. A pessoa tá fazendo trabalho à parte ali, coloca um bot pra falar com o outro, só pra gastar token e pra entrar na lista do token maxing. E pra quem não sabe o que é token maxing, é a prática de você usar um monte de IA, e gastar, dinheiro e tokens, né, a IA tem uma unidade de medida que chama tokens. O token é uma fração de uma palavra, né, então eles dividem a palavra e cada fração dessa palavra é um token. Então você pode gastar milhões de tokens, em poucos minutos, assim, depende do que você está fazendo. Então eles colocam 2 bots para falar um com o outro, para ficar gastando token, né. O Claude, por exemplo, no modelo mais recente, o Fable, custa $40 por milhão de tokens. E tem gente gastando 200, $300 mil por mês, eu li. Eu vou colocar nas notas do podcast. Tem gente gastando $300 mil por mês com isso aí, dentro de empresas, né. É uma economia que não se paga, né. Quanto custa o salário desse cara? E quanto ele tá gastando de IA em um mês, entendeu? É absurdo, assim, é muita coisa. Isso é um desperdício, né. Enquanto isso, construindo o data center à torto e à direito, gastando muita, energia, muita água, enfim. sim. E esses exemplos estão no texto, mas a gente consegue achar outras coisas também nas redes sociais, né. Eu te mandei um link do Reddit aí, onde as pessoas estão discutindo estratégias para torrar o máximo possível de tokens, né. E eles conversam sobre isso que você falou, colocar um sistema para conversar com o outro, ou para revisar o outro, enfim. E trocam ideia também sobre como você complexificar o seu prompt para a resposta padrão ser uma coisa muito maior e complexa para gastar um número de tokens maior, enfim. Estão fazendo prompt hacking, né, para poder extrair o máximo possível do tem gente que faz jogo também, E pra vocês saberem por que que isso virou uma coisa, empresas, né, estão fazendo, eles têm um negócio que é um ranking, né, um leaderboard, assim, quem gasta mais tokens, que mostra que está sendo mais eficiente, está fazendo mais coisa, quando na verdade não é. Tanto que várias empresas estão parando com isso. A primeira que eu ouvi falar foi, obviamente, a empresa do nosso amigo Mark Zuckerberg, a Meta, que tinha um ranking dos desenvolvedores, engenheiros e tal, que usavam mais de quem gasta tokens. mais, né, de quem tá É, gastando quem mais. gasta mais, quem torra mais dessas coisas, É, entendeu? é, É assim, é uma não é nem um desperdício, assim, é meio que é o despropósito do negócio, né. O despropósito não é fazer, o despropósito é gastar. É como você entrar nas redes sociais e você vê, lembra aquela trend que tinha, molecada? "Ah, essa camisa aqui da Bal, 10 conto. Esse cinto sei lá da onde, 15 conto". É isso, vamos falar por falar, vamos fazer por fazer e nada tem mais propósito, porque o cara tá sendo remunerado pra usar isso daí, pra torrar isso daí. É muito doido, né. é bizarro que eles coloquem o número de tokens como sinônimo de produtividade, né. Sim, claramente não é isso. Claramente. E aí, claro, né, a gente o segundo episódio, segunda vez que nós vamos falar de Mark Zuckerberg, mas eu acho importante falar do nosso amigo Mark.
Ele escreveu, ele tinha escrito, a gente mencionou na semana passada, né, ele tinha escrito um editorial no Wall Street Journal para promover modelos abertos de IA, etc, né, toda aquela ladainha. E aí ele publicou agora no blog da Meta, esses dias, uma versão maior daquele negócio, né, com 6.500 palavras. Agora eu te pergunto, Rico, Mas, será que foi ele que escreveu? Será que foi a equipe de publicidade dele que escreveu, ou da comunicação da Meta? Ou foi IA que escreveu? Não dá pra saber, não sei. cara, vou te confessar que eu nem li esse texto novo dele. Agora que você me falou que é uma versão do texto anterior, me Tá deu menos perdendo nada. vontade, me deu menos vontade ainda de ler. Meu Deus do Não, céu. cara, é um negócio. O que tem de Tem uma novo? jornalista que eu gosto muito do The Verge, a Elizabeth Lopato. Ela publicou um texto que chama Mark Zuckerberg não sabe viver. Porque as coisas que esse cara tá falando lá, de como a IA vai mudar a vida de todo mundo para melhor e sei lá o quê, isso é de uma inocência. Eu não sei se é inocência ou se ele faz isso de propósito, ele acredita mesmo nisso. Não é possível, porque até outro dia, eu não sei se ele acredita muito mesmo nisso, né? Porque até outro dia ele estava torrando 70, 80 bilhões de dólares no metaverso, que não, enfim, que acabou, né? Era aposta da empresa, mudou até de nome, e de repente ele é o grande arauto da inteligência artificial. Mas quem está colhendo os benefícios disso, quem está lucrando bilhões é ele. As pessoas, em geral, estão perdendo emprego, estão tendo data center construído no quintal da casa delas. É ele que tá ganhando Sim. o Eu não, dinheiro mesmo. eu não sei se ele acredita nesse otimismo todo, não, senão ele e outros overlords aí de inteligência artificial não estariam construindo o bunker, né? Eu não sei se o Zuckerberg tá fazendo isso. Eu acho que ele é um dos caras que tá construindo, né? Não, não, ele tem um bunker no Havaí, cara. Ele construiu uma casa com um bunker no É, Havaí, você uma ilha no imagina, Havaí. o cara escreve 6.000 caracteres dizendo como que o futuro é lindo, futuro vai ser, futuro com inteligência artificial, opa, Tá tudo bem aí? calma. O futuro com inteligência artificial vai ajudar todo mundo e tal, enquanto isso tá construindo um bunker, né? Não faz muito sentido. Eu vou, eu vou só ler um trechinho que ele escreveu, porque eu escrevi isso lá no Jogo Rápido do Núcleo, né? Olha o que ele escreveu. O artigo é grande, tem 6.500 palavras. Eu li quase tudo, não cheguei até o final, porque, cara, chega um momento que você fala, meu, não é possível que o cara acredita realmente Deus te abençoe. nisso aqui, né? E ele diz lá, vou citar, abre aspas. Acreditamos que os valores que nos trouxeram até aqui, como a liberdade, a livre investigação, a livre iniciativa e a igualdade de oportunidades, também são os valores certos para construir um futuro positivo. Ponto. Fecha aspas. E a gente fala assim, pô, legal, né? Liberdade, livre investigação, livre iniciativa e igualdade de oportunidades. Liberdade. A Meta está silenciando uma ex-funcionária que escreveu sobre a empresa e várias coisas que aconteceram lá. Não deixe ela falar sobre uma multa de US$ 50.000 cada vez que ela fala da Meta. Ela não pode promover o livro dela, não pode falar em palestras, etc. Sim, Pesquisa aberta. A empresa encerrou o CrowdTangle, que era a ferramenta que permitia jornalistas, pesquisadores acessarem os dados da empresa e verem o que estava acontecendo lá dentro. Era bem limitada até, mas dava para fazer. A empresa encerrou. Também acabou com um monte de coisa da biblioteca de anúncios. Livre iniciativa. A Meta demitiu milhares de funcionários nos últimos anos, um monte. Está pressionando os caras a usar IA o tempo todo. Né? Não tem a escolha de usar IA, você tem que usar IA. Né? Não é o opcional. E criou um programa, inclusive, para monitorar a tela dos funcionários. Você lembra disso aí? Para monitorar a tela dos funcionários, para usar esses dados para treinar IA, para criar agentes de IA. E, por fim, igualdade de oportunidades. Isso vem da Meta, que é uma das maiores empresas do mundo, lucro bilionário, faturamento mais de 120 bilhões de dólares por ano, e do Mark Zuckerberg, que é um dos caras mais ricos do mundo, que, assim, a gente tem a mesma oportunidade que ele, a igualdade de oportunidade que ele? Não tem, né? Todo mundo vai se beneficiar, mas alguns vão se beneficiar mais do que os outros. sim. Não, é bizarro quanto essa empresa. Quem é jornalista principalmente sabe, né, que é uma empresa que ficou extremamente opaca nos últimos anos, né? Dava para fazer pesquisa, até o próprio buscador do Facebook, né, o que eles chamavam de Graph Search. Além do CrowdTangle, dava para encontrar coisas legais lá. Eles foram simplesmente cortando tudo. Até esse exemplo aí da funcionária que você usou não é único, né? Tem vários exemplos Não. de
do Facebook tentando silenciar ex-funcionários, perseguição quando alguém escreve alguma coisa, transforma em livro. Tem mais de um exemplo nesse sentido aí, né. Então Ainda vou falar um bastidor para os nossos ouvintes aqui, né. No Núcleo a gente faz muitas reportagens e investigações, e a gente sempre vai bater na porta da Meta e pedir comentários deles, e a gente manda uma lista, 5, 6, 10 itens, às vezes 3 itens, sei lá, uma lista itemizada, e a gente pede: "Por favor, responder item por item, por questão de transparência, etcétera". Bom, a gente sempre pede isso. O que que eles fazem? Mandam um parágrafo com uma nota genérica, e é isso. A prestação de conta deles é mínima. E então quando eu ouço o Mark Zuckerberg falar isso vai contra tudo que ele faz, que ele implementa na própria empresa dele, né. E, enfim, cada vez eles é foram ligando menos, né. Porque eles exato. respondiam até, assim, quando a gente fundou o núcleo ali, sei lá, em 2021, eles até a gente tinha um relacionamento até meio direto com os assessores e tal, só que foi piorando muito, né. Hoje em dia é uma resposta padrão e até parece uma cópia, né, de uma resposta para independente do conteúdo, eles respondem a mesma coisa, apontam a gente para um link lá, como é que é o link que eles É o meu link da política de política de comunidade. comunidade, exato. É. Aponta para esse lugar aí, escreve um parágrafo e pronto. Cara, mas e tem isso, né, mas tem a questão também de que a imprensa para as big techs é incômoda, porque eles achavam e por um tempo eles foram um pouco próximos da imprensa, porque, rolavam uns treinamentos, rolavam uns dinheiros de vez em quando, alguns acessos a ferramentas que eles tinham, só que a imprensa não ficou refém disso aí, ou boa parte da imprensa, não digo toda a imprensa, deve ter várias organizações jornalistas que ficaram ou reféns ou cederam, né, e passaram a ser publicidade para esses caras. Mas organizações como o Núcleo e muitas outras de jornalismo no Brasil, Aos Fatos, a Lupo, simplesmente não cederam para se tornar ferramentas e meios de publicidade dessas plataformas. E começou a pegar mal quando veio a pandemia e toda aquela desinformação estava lá, ou quando os caras invadiram o Palácio do Planalto ou o Capitólio, a gente falou: "Pô, o que está acontecendo aqui?", né. Então, e a imprensa se tornou incômoda para essas organizações, para essas big techs. E eles não querem mais jogar bola para responder a nossas perguntas, porque eles não veem benefício nisso. Eles estão muito acima disso em termos de dinheiro e poder. Por que ele vai prestar satisfação para o núcleo, né? A diferença é que as nossas reportagens, pelo menos, elas conseguem ter algum impacto às vezes. Forçam eles a tirar coisa do ar, ou forçam autoridades a agir. Então, eventualmente, eles acabam prestando atenção, mas eles não dão muita bola, não, porque, enfim, qual que é o incentivo deles de fazer isso? Nenhum. Sim, sempre foi incômodo, né, na verdade, mas o que eu acho que é novidade é que, eles pararam de ter vergonha de não ligar, né, porque pelo menos eles, prestavam um suporte e tal, mas desde essa virada aí dos tech bros pra essa guinada pra direita, eles pararam de ter vergonha de ignorar pedido de imprensa ou de tratar mal a imprensa, né, rolou uma mudança aí nesse sentido. Não que eles têm que tratar bem, né, mas assim, eh, tornaram todos os processos deles mais opacos e pararam de prestar até a mínima assistência, enfim. Mas é isso. Vamos passar para a próxima fase, então, Rico? Um jogo rápido? Simbora, o que que tem Depois aí? do break. Opa, pessoal, voltamos aqui. Ó, eu não sei se vocês acompanham as newsletters do Núcleo, mas esse senhor que está aqui comigo na chamada, Alexandre Rico, escreve uma newsletter muito boa sobre cultura digital, chamada Garimpo. Ainda estamos decidindo o dia que ela vai sair, especificamente. Cada dia está fazendo alguns testes diferentes para ver que dia que é melhor. Mas Essa ele semana escreveu uma newsletter. saiu domingo essa semana, né. Saiu no domingo essa semana. E ele escreveu uma newsletter no domingo que foi muito boa, que é o tipo de suco de cultura digital que às vezes é bom a gente ler e, enfim, traz até um pouco de alegria de usar a internet às vezes, né. Quer falar um pouquinho do Sorriso Ronaldo, Rico? Sorriso Ronaldo com Z, hein, sorriso Com com Z. Z.
Eu achei que estivesse errado no título quando eu vi a newsletter. É, Falei: "Caramba, velho, vou ter por que vou ter que falar alguma coisa?". por isso que eu coloquei no subtítulo, sim, com Z mesmo. Na linha fina tá assim. É, cara, até difícil explicar sem assistir o vídeo do Sorriso Ronaldo, né, mas, paradoxalmente eu caí nos vídeos estrombólicos do Sorriso Ronaldo, quando eu estava pensando muito sobre o tema do papo aberto da semana passada, que foi sobre tempo de tela, né, o que que a gente faz pra sair das redes, enfim. E eu acho que eu tô muito viciado em redes e tô fazendo muito pouco pra diminuir esse tempo, né. Então na época eu achei que uma coisa boa a se fazer era dar uma olhada em lugares que eram menos dopaminérgicos, assim, né, menos estimulantes, tipo, então eu fui dar uma olhada no Reddit, no Hacker News, que são lugares estilo fórum que acho que tem mais espaço para profundidade, assim, né, não é o Reels, não é o TikTok. Mas é isso, paradoxalmente eu achei a coisa mais dopaminérgica, mais estrambólica possível, que foi, uma uma thread sobre um vídeo específico do Sorriso Ronaldo. E aí o garimpo é meio que uma mini investigação, não é uma reportagem, né, mas é uma Investigação antropológica. é isso. Vesti meu escafandro ali, fui em lugares da internet que se falavam sobre Sorriso Ronaldo e, enfim, fui entendendo que o estilo de vídeo dele, era um retrato de como se usava o YouTube ali nos anos 2010 e tal, então tinha muito comentário nos vídeos dele, de gente conversando sobre por que que ele fazia os vídeos desse jeito, o que que ele usava pra fazer edição. É meio Então, tosco, mas ao mesmo tempo, eh, bem trabalhoso. bem trabalhoso. Então, eu olhei aquele negócio, dá até uma certa náusea ali de você ficar olhando tudo aquilo de imagem pulando na sua frente, você não sabe pra onde olhar. É, então, eu falei até com o Rodolfo, que é nosso editor de jornalismo visual, né. Ele falou: "Cara, pode colocar aí pra lá de centenas de horas em um vídeo de 5 minutos, 100 horas de edição". Eh, Mas quem é esse Sorriso Ronaldo, no fim das contas? É um cara X que você descobriu no Hacker News, no Reddit? cara, De onde veio isso aí? eu vi uma thread no Reddit da galera de editores de vídeo comentando, chutando quantas horas eles achavam que o Sorriso Ronaldo tinha gasto nesse vídeo específico lá. E tem milhões de views, né? Tem milhões de views, cara, tem centenas de milhares de inscritos, tem milhões de views, tem vários canais que, arquivam o que eles chamam de relíquias, né, que são os vídeos antigos do Sorriso Ronaldo e tal. Hoje o cara é artista de trap, assim, Sei. mas na época ele era, um DJ e um editor de vídeo. E pra você chamar a atenção nesse mundo aí do funk em 2010, até 2015 mais ou menos, você tinha que mostrar suas habilidades de edição. Caramba, mano. Eu nunca tinha ouvido falar nisso aí. Na hora que eu li, é fascinante. Eu recomendo vocês se inscreverem na newsletter Garim. Foi divertido escrever. Se quiserem ver mais, só assinar lá, nucleo.jo.br, entrar em news e assinar o garimpo, É de graça. grátis. Cara, agora pra finalizar o nosso jogo rápido aqui, eu tenho uma pergunta importante pra fazer pra você, ô Rico. Você tem filhos? Não, Bem, o Sam Altman tem um filho com o marido dele e ele, quem não sabe, o Sam Altman é o CEO da OpenAI, e ele sugeriu um caso de uso muito bom pra quem é papai, pra quem é mamãe, excelente. excelente uso, que ele fala assim: em vez de conversar com o seu filho, pede pra ele gravar um áudio ou escrever em algum lugar para gerar um podcast com IA, para você então consumir o podcast de IA e saber da vida do seu filho. Para que você vai conversar com seu filho se você tem a o chatbot de inteligência artificial para mediar essa relação? Essa é a proposta dele. Você acredita nisso, cara? É depressivo. É real, ele soltou um tweet com isso lá no eu não chama tweet ainda, nem sei. Soltou um X lá, um post no X, O Switch. um tweet, um tweet. Olha só, eu vou ler o tweet para vocês. Caso de uso, ó, abre aspas.
Caso de uso legal do chat GPT que eu ouvi ontem à noite. Conecte os calendários da família e explique os interesses dos seus filhos. Toda manhã, para o trajeto de carro até a escola, peça para ele fazer um podcast, o chatbot de IA, né? Fazer um podcast que fala do jogo de futebol de um dos seus filhos naquela tarde, do aniversário que está chegando de outro, algumas notícias, etc. Não fale com o seu filho, fale com o seu chatbot de IA, intermedie toda a sua relação com a sua família. Perfeito isso. Coloque tudo para um bot de inteligência artificial intermediária. Eu falo assim, por favor, ChatGPT, fala pro meu filho que talvez eu ame ele, de um jeito que ele Mas não vai ele ficar magoado. mas ele foi massacrado, né, cara, Foi ninguém achou isso massacrado. aí uma boa ideia, nem as pessoas que gostam de usar a IA pra tudo acharam isso uma boa ideia, né. É um negócio muito pessoal, né, cara, uma sugestão de uso muito extrema, assim, pra que você vai intermediar sua relação com seu filho com o IA, cara? Eu estava falando com um jornalista nos Estados Unidos um tempo atrás, e ele falou que ele estava num congresso e tinha um cara lá, um dos organizadores do congresso, falou que ele tinha feito um vibe code de um aplicativo para intermediar as brigas dele com a esposa. Ou seja, cada um colocava o que achava do outro e o chatbot atenuava aquilo numa linguagem que fosse mais palatável para o outro, e Caralho, eu não assim acredito eles nisso. brigavam menos quando eles tinham alguma contenda. Meu Isso Deus. amigo, para o que você tá fazendo e fala com a sua esposa, cara. Pelo amor de Você Deus, o que que você tá fazendo? conheceu essa pessoa? Eu sei quem é o cara, eu conheci esse cara, eu não vou falar quem é e tal. É um cara até importante no meio de jornalismo nos Estados Unidos, trabalha com jornalismo e inovação. Meu Deus do céu, cara. É alucinante, cara, isso daí. Eu falei: "Meu, para o que você tá fazendo, para de fazer vibe code e vai conversar com a sua esposa, cara. Pelo amor de Deus", entendeu? Que coisa, cara. Ele falou que estava ajudando ele. Pô, é lógico que tá ajudando. Vocês não estão conversando nada que importa, só tá jogando a poeira pra baixo do tapete lá. É, estão É isso. evitando conversar, né. Pô, eu achei que esse tipo de sugestão, sei lá, do Sam Altman, eu espero que venha esse tipo de sugestão. Mas gente normal usando, sistema de IA pra intermediar a relação interpessoal, achei Ô Rico, a gente é crítico. amigo já tem anos já, vou te colocar pra falar com o meu bot, tá? Olha, não é pra mim, O não fu é pra mim. o futuro é brilhante, como diz o Mark Zuckerberg. Ó, mandem lá o e-mail, segue o fio, @nucleo.jor.br. Eu prometo pra vocês que vai ser um ser humano que vai responder. Beleza, ô Rico? Justo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente, um abraço.